Prepara seu cafezinho porque está começando o Café com Cláudia. E no programa de hoje a doutora Cláudia Neves vai falar sobre a criminalização da misoginia. Já é realidade, mas será que a sociedade está pronta para essa mudança? Roda aí! Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre algo que talvez você já tenha vivido, mas nunca tenha parado para nomear. Sabe aquela sensação de ser interrompida, de não ser levada a sério, de ser diminuída em uma conversa? Como se de alguma forma a sua voz tivesse menos valor? Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre a aprovação no Senado da criminalização da misoginia e o que isso realmente significa na vida das mulheres. Vem comigo. Recentemente, o Senado aprovou um projeto de lei que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação. Em outras palavras, o ordenamento jurídico passa a olhar com mais seriedade para condutas baseadas em ódio, desprezo ou discriminação contra mulheres. Esse projeto agora segue para aprovação na Câmara dos Deputados, ou seja, ainda não estamos falando de uma lei já em vigor, mas sim de um primeiro passo legislativo muito importante. E aqui vale uma pausa para explicar porque muita gente ainda confunde esse conceito. A misoginia não é simplesmente discordar de uma mulher. Misoginia é quando existe uma lógica de aversão, desprezo, inferiorização ou hostilidade dirigida às mulheres por serem mulheres. E quando uma mulher deixa de ser vista como um sujeito de igual dignidade e passa a ser tratada como alguém que deve ser diminuída, silenciada ou pior, colocada no seu lugar. E isso pode aparecer de forma explícita, mas também pode aparecer de uma forma muito mais sutil. Porque a verdade é que o machismo não desapareceu, ele só mudou de roupa. Há alguns anos eu escrevi um artigo que fala exatamente sobre isso e que eu intitulei de neomachismo, que é aquela forma mais sofisticada, mais disfarçada, mais socialmente aceitável de continuar reproduzindo a velha lógica patriarcal. É o discurso que parece moderno, mas continua tentando limitar a mulher. É quando, por exemplo, se tenta desqualificar qualquer reação feminina como vitimismo, exagero, histeria ou até militância. Ou ainda, quando se vende uma falsa ideia de igualdade, enquanto na prática se continua atacando, diminuindo e desautorizando mulheres. E isso importa muito, inclusive juridicamente, porque durante muito tempo, certas violências contra a mulher só eram levadas a sérios quando chegavam lá no extremo. Mas a violência não começa no extremo. Ela começa na cultura, na linguagem, na humilhação normalizada, na tentativa de descredibilizar a mulher, na banalização do desrespeito. Quando o direito começa a nomear isso, é um primeiro passo, mas que não resolve tudo. Claro que não. Mas manda uma mensagem, um recado importante para a sociedade, de que isso não é opinião, isso não é brincadeira, isso não é normal e isso é muito sério e muito relevante. Mas aqui eu também faço questão de um outro ponto importante para explicar. Nem todo conflito com uma mulher é misoginia, nem toda discordância, nem toda conversa atravessada, nem todo incômodo automaticamente configura crime. É preciso responsabilidade nesse momento. O ponto é outro. Quando existe uma conduta que expressa ou estimula o ódio, desprezo, a discriminação ou inferiorização da mulher em razão do seu gênero, aí sim estamos falando de algo
muito mais sério. E é justamente por isso que esse debate precisa ser feito com maturidade, seriedade e não com banalidade. Porque o que mais chama a atenção nessa discussão é que muitas mulheres já sentiram isso na pele, antes mesmo de saber dar nome ao que estavam vivendo. E quando uma sociedade começa a nomear uma violência, ela começa também a tirar a invisibilidade dessa violência. E talvez este seja o grande avanço, não permitir mais que o desprezo contra a mulher continue sendo tratado como algo pequeno, banal ou aceitável. A misoginia não é exagero feminino, é uma estrutura de desvalorização da mulher que por muito tempo foi tolerada. Na próxima semana, nós teremos mais um Café com Cláudia, aqui no Elas em Ação. Eu espero por vocês para mais um cafezinho. Até lá!